então vamos estudar o primeiro capítulo de Apocalipse. Vai ser assim agora, daqui até o fim do ano. Nós vamos estudar a cada quarta-feira um capítulo do livro, sem nenhuma preocupação teológica, como eu já falei, até porque eu não sou pastor, não sou teólogo, mas a minha preocupação esses dias, e isso tem dado muito trabalho, é transformar este livro e a linguagem dele em algo simples, fácil de entender. O básico nós temos que levar para casa e temos que entender. E a ideia é desmistificar este livro. Tem muita gente que acha que é difícil, que não dá para entender, e vocês vão ver que não é assim. As revelações que estão aqui são muito fáceis de compreender, mas há uma condição que nós vamos estudar essa noite. Essa noite nós vamos ver um requisito logo de início agora, para se compreender esse livro aqui. A própria Bíblia fala deste requisito. Eu quero começar com alguma ilustração. Às vezes algumas pessoas me cobram: Mauro, por que você não conta mais aquela história tal, tal? Eu falo: mas já contei isso tantas vezes. E aí, alguns me dizem assim: mas a minha visita não ouviu. Tem visitas na igreja, você precisa contar de novo. Então quem já ouviu, vai ouvir de novo. E quem não ouviu, ouve pela primeira vez, né, pastor? Eu já estou cansado de contar algumas histórias aqui. Mas se vocês realmente querem que as visitas ouçam, então nós vamos falar. Como eu vou falar essa noite, vamos falar um pouquinho do que se deturpa este livro, como se, em alguns lugares, como se tira do contexto que está escrito aqui, e às vezes se dá uma interpretação que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Eu me lembro daquela história do filho do pastor que fez 18 anos e pediu um carro para o pai. É muito comum, né? Jovens fazem 18 anos e querem um carro. E o pastor respondeu para o seu filho e disse assim: não, mas antes de nós conversarmos de carro, tem 3 coisas na sua vida que você tem que resolver. E o rapaz ficou olhando para o pai, e o pai disse assim: primeira, você tem ido muito mal na faculdade, as suas notas andam péssimas, você não estuda mais. E ele ficou quieto. Segunda coisa, você não lê mais a Bíblia, você falta aos cultos, a sua vida espiritual está péssima. E o rapaz abaixou mais a cabeça. E a terceira coisa é esse cabelo comprido horroroso que você usa. O jovem ficou quieto, virou as costas, saiu. 3 meses depois estava lá o pai, o pastor, lendo a Bíblia, e o rapaz se aproximou e disse assim: pai, dá para conversarmos? E o pai tirou o óculos e disse assim: pois não, meu filho, o senhor viu as minhas notas na faculdade no último trimestre? E o pai disse: vi, você melhorou muito, você está de parabéns. É outra coisa, esse trimestre realmente você melhorou muito. Aí o jovem disse assim: o senhor viu que eu já não tenho mais faltado aos cultos? Que eu leio a Bíblia todos os dias, estudo a lição? E o pai disse: filho, vi sim, você realmente mudou muito, eu e sua mãe queremos a tua salvação, você está de parabéns por isso. Aí o rapaz disse assim: pai, e agora? Qual é a desculpa para o carro? Não tem mais desculpa. E o pai disse assim: peraí, mas tem a terceira coisa que você não resolveu, esse cabelo comprido horroroso que você usa e não cortou. O rapaz já esperava, disse: ah, pai, eu sabia que você ia tocar nesse assunto, mas agora eu vou pegar o senhor. Este livro aqui, a Bíblia, o livro que o senhor me fez estudar e ler, que eu tenho lido e estudado, o senhor sabe o que eu descobri nesse livro aqui? Eu descobri que os homens mais fiéis a Deus de todos os tempos eram cabeludos, os mais fiéis, inclusive, principalmente, Jesus. E o pai respondeu: é verdade, e todos andavam a pé. Para que eu contei essa história aqui? Para mostrar uma coisa para vocês. Quando se tira alguma coisa do contexto, tirou do contexto, vira pretexto para qualquer coisa. Basta você tirar do contexto. O que essa história mostra? Você tirar alguma coisa do seu verdadeiro contexto de época. Aí vira pretexto para você defender qualquer ideia. Há pessoas que tomam a Bíblia e fazem isso. Pegam um verso, tiram esse verso do contexto da Bíblia, de todo o contexto bíblico, e aí saem defendendo uma doutrina em cima de um único verso, que não diz aquilo que a pessoa imagina que o verso esteja dizendo. Por isso que a nossa forma de estudar a Bíblia aqui é um verso explicando outro, e essa noite não vai ser diferente. E vamos provar que o livro de Apocalipse não dá para estudar sem você conhecer o resto da Bíblia, especialmente livros do Velho Testamento, e em especial o livro de Daniel. O que mostra que o Novo Testamento, onde está o livro de Apocalipse, confirma o Velho Testamento, porque eu desafio alguém
a explicar o livro de Apocalipse sem os conhecimentos do livro de Daniel. É impossível, porque há informações no livro de Apocalipse, primeiro, que confirmam o livro de Daniel, batem lá um carimbo de autenticidade, e depois, se você não tivesse conhecimento daquilo, não só Daniel é um dos mais citados, há outros livros da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, que são mencionados no livro de Apocalipse. Mas eu gostaria de perguntar a algumas religiões, aquelas que só reconhecem o Novo Testamento, há religiões que entendem que o Velho Testamento é uma coisa que era só para o povo judeu e acabou, não vale mais. O que vale é o Novo Testamento, depois de Jesus. Eu desafio estas religiões a explicarem o livro de Apocalipse sem o Velho Testamento. É impossível, não tem como. E é por isso que grande parte das religiões simplesmente não explicam o Apocalipse. Algumas até, eu já ouvi pessoas dizendo assim, para mim, disseram, na minha igreja nós não estudamos o Apocalipse não. Não. Por quê? Porque o pastor falou que o Apocalipse não é para ser entendido, é só para alguns mestres, não é para os membros da igreja, o Apocalipse. Vamos ver se é ou não. Essa noite nós vamos ver se é ou não. Vamos ver se essa explicação está correta. Então vamos lá, Apocalipse verso 1. Vamos estudar juntos aqui bem rapidamente, extraindo de cada verso o que ele tem de mais importante. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Para quê? Nós vamos verso a verso essa noite, verso a verso. Algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Apocalipse, a primeira palavra do livro diz que ele é o quê? Uma revelação. E aqui está o próprio significado da palavra Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Revelação. É isso que quer dizer. E há pessoas que imaginam que Apocalipse significa um cataclisma, um desastre, uma destruição. Apocalipse não significa isso. Apocalipse significa revelação. É uma revelação de Jesus Cristo. Ora, se é uma revelação de Jesus Cristo, faz sentido dizer que não é para nós? É apenas para alguns eruditos? Faz sentido isso? Se é uma revelação de Jesus? Bom, primeira coisa, é uma revelação de Jesus. Quem deu essa revelação para Jesus? Diz aí o verso. Deus lhe deu. Então veja a participação primeiro de Deus, o Pai. Deu a revelação ao Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus recebeu a revelação e entregou a quem? O verso diz: ao anjo. Ao anjo. Que anjo é esse aqui? Que anjo é esse que está mencionado aqui? Gente, não é difícil de descobrir. Qual é o anjo que participou das revelações para Daniel? Gabriel. Qual foi o anjo que revelou a Maria o nascimento futuro de Jesus? Gabriel. Que anjo você acha que atuou aqui no trono de Deus para trazer a revelação de Jesus? Gabriel. O anjo Gabriel. E o anjo Gabriel entregou para quem a revelação? Entregou a quem? Aqui tem uma sequência. Entregou a João. Estudamos na quarta passada. Por que João? Estudamos a vida dele e vimos que não foi uma coisa assim qualquer. João era uma pessoa que tinha íntimo relacionamento com Jesus, e ele recebeu essa incumbência, não foi à toa. Estudamos a vida dele e vimos que havia um sentido claro para ele receber essa revelação. E a seguir no verso 2, a Bíblia ainda vai confirmar isso para nós. Mas eu quero parar para falar para vocês um pouquinho qual é o objetivo da revelação de Jesus, que está no verso 1. O verso 1 diz qual é o objetivo. Vamos ler de novo? Revelação de Jesus que Deus lhe deu. Olha o objetivo. Para mostrar a quem? Aos seus servos o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. Por isso o livro é uma revelação. Mostrar aos servos de Deus, as coisas que brevemente devem acontecer. É importante você e eu pararmos na quarta-feira e virmos aqui, conhecermos as coisas que brevemente devem acontecer. É importante? Ou é melhor ficar em casa assistindo a novela? Revelação de Deus dada a Jesus, que entregou ao anjo Gabriel, que entregou a João, para nós conhecermos o que brevemente vai acontecer. E você acha que a gente pode ficar fora disso aqui? Agora o ponto que eu quero tocar é o seguinte, amigos, e eu vou tocar nisso com muito respeito. A Bíblia é clara
que a revelação de Deus, a revelação do Apocalipse, é para uma categoria especial de pessoas, não os eruditos. A Bíblia mencionou que categoria é essa. Para quem? A revelação é para os servos. E aí eu tenho duas perguntas: quem são os servos de Deus e o que vem a ser servo? Se nós não respondermos isso, fica difícil compreender. O que é ser um servo? Servo é quem? Serve. Serve a quem? A Deus. Quem são os servos de Deus? Aqueles que o servem. Quem são? Os discípulos, aqueles que seguem. Discípulos. E onde estão os servos de Deus? Aí na rua, na calçada? Onde estão? Onde se reúnem os servos de Deus? Na igreja. E eu quis chegar nesse ponto para dizer o seguinte: eu já conversei com pessoas que dizem assim: Mauro, eu não consigo entender não só o livro de Apocalipse, como eu não consigo entender outras coisas na Bíblia. Eu tenho dificuldade. E aí às vezes você pega, e não que você tenha algum poder especial, não, você pega e abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus para aquela pessoa 1, 2, 3, 10 vezes, e a pessoa continua não compreendendo. E não é que a pessoa tenha uma dificuldade mental, nem não tenha uma inteligência, não. Há um detalhe aqui: é que a revelação é compreendida por aquele que é servo de Deus. Então aquele que tem dificuldade de entender não só a revelação do Apocalipse, como as demais doutrinas bíblicas, tem que compreender esse verso aqui. A pergunta é: sou eu um servo de Deus? Por isso não consigo compreender os símbolos do Apocalipse. Olha do que nós estamos falando. A dificuldade de compreensão dos símbolos é porque a Bíblia diz que é para os servos de Deus. Aquele que serve a Deus compreende, não tenha dúvida que compreende. Não importa o nível de inteligência que a pessoa tem. Há pessoas muito simples, que não têm nenhum grau de escolaridade, que compreendem esse livro de cabo a rabo e todos os seus símbolos, porque é um servo de Deus. E o outro ponto é que os servos de Deus têm que estar na igreja. E nós vamos ver logo adiante aqui, se eu estou inventando isso. E eu já ouvi pessoas sinceras dizerem assim: não, Mauro, eu creio em Deus, eu sigo a Jesus, mas não há necessidade de estar numa igreja. Você já ouviu isso? Eu posso crer em Deus na minha casa, eu posso seguir a Jesus e ser fiel a Ele na minha casa. De acordo com o que nós vamos estudar essa noite, não pode não. Esse não é o plano de Deus. Para ser servo de Deus e segui-lo, tem que obedecê-lo. E a ordem de Jesus é que nós estejamos na igreja de Deus, e não na minha casa, e não sozinho. Eu não posso dizer que ando com Deus se eu não estou na igreja, porque o lugar do servo é na igreja. E aí começa o problema: a pessoa quer criar um evangelho particular. No evangelho dele não precisa de igreja. Eu tenho um canal de comunicação direto com Deus. Já ouvi isso. Eu não preciso da igreja, eu tenho um canal direto de comunicação. Um evangelho particular, à parte. Isso não é o evangelho de Cristo. Porque essa mensagem aqui, você vai ver essa noite, ela é para a igreja. E se eu estou fora da igreja, eu não recebo mensagem. Portanto, onde é o lugar do servo de Deus? Na igreja. Não adianta criar um evangelho particular. O lugar é na igreja, com todos os defeitos que eventualmente ela possa ter. Mas o lugar do servo é na igreja. Isso está claro aqui na Bíblia. Verso 2. Olha o que agora Jesus vai dizer do João, do servo João. Diz, verso 2: o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo que ele viu. Baita elogio, hein? Baita elogio para João. Isso confirma por que ele foi escolhido por Deus para receber essa revelação, com 85 anos de idade. 3 coisas importantes aqui. Ele é chamado de servo de Deus. Você alguma vez ouviu dizer que João andou fora da igreja? Você ouviu dizer que Pedro, Paulo era um homem culto, alguma vez pregou que não precisa de igreja? Não, Paulo nunca pregou isso. Paulo nunca disse: eu não preciso, eu tenho um canal direto de comunicação. João era profeta, foi escolhido, ele podia dizer assim: não preciso de igreja. Se eles não disseram isso, imagina nós, imagine só nós. Um de nós podemos nos arrogar, nos darmos essa própria condição de dizer: mas não preciso de igreja, eu tenho um canal direto. E ele foi elogiado por 3 coisas. Primeiro, o que diz aqui no verso 2? O qual testificou do quê? Da palavra de Deus.